Pessoal, beleza? Gente, vamos para a nossa segunda aulinha sobre origem da vida. Dessa vez vamos trabalhar a parte de teorias sobre a origem da vida, tá certo? É uma aula bem curtinha, nós temos aí praticamente 7 slides, porém o conteúdo ele faz parte do SSA 1, tá certo? Que retrata para a gente, para poder mostrar alguns aspectos relevantes sobre as teorias da origem da vida, tá certo? Então, a gente tem uma pergunta aí bem simples e prática que é feita logo quando a gente começa a trabalhar esse contexto, né? Se os seres vivos não provêm de matéria inanimada, como surgiram na Terra pela primeira vez? Então essa pergunta aí quebra a cabeça de muita gente. Porém, existem duas hipóteses que são trabalhadas há muito tempo. A primeira é da panspermia e a segunda é a teoria da evolução química ou evolução molecular, tá certo? Olha lá, não são antagônicas. Onde quer que a vida tenha surgido, obviamente, o processo deve ter ocorrido por evolução química, ou seja, foi um processo abiogenético ou abiogênico. Beleza? Olha lá. Coloquei aqui alguns pontos interessantíssimos para a gente. Quando eu falo em panspermia, eu estou falando sobre uma condição que a Terra já estaria formada, porém, essa Terra formada ela recebeu vida extraterrena. Ou seja, olha aí, ó, num parágrafozinho a gente define isso. A vida se originou de seres vivos ou de substâncias precursoras de vida provenientes de outros locais do cosmos. Então a panspermia ela destaca exatamente esse tipo de aspecto para a gente, tá? Quando nós falamos sobre a teoria da evolução química ou evolução molecular, você tem um gradiente de complexidade maior, né? Olha aí esse primeiro parágrafo que eu destaquei para vocês. A vida surgiu como resultado de um processo de evolução química em que os compostos inorgânicos se combinaram, formando moléculas orgânicas relativamente simples, e estas, por sua vez, também se combinaram de várias maneiras, produzindo moléculas mais complexas. Então, se você seguir aqui comigo, né, com esse ponteirinho, que vocês sabem que eu gosto de utilizar, ó, aqui nós teríamos como moléculas que seriam precursoras dessas substâncias orgânicas. Aqui eu teria água, aqui eu teria o gás hidrogênio, nós encontramos a amônia aqui, ó, no terceiro plano, e no quarto plano nós teríamos a formação do metano, ou CH4, também chamado simplesmente por gás dos pântanos. Com isso, sendo submetido nesse ambiente, com radiação, com raios, um ambiente totalmente inóspito, você teria a formação agora de aminoácidos. Olha aqui, ó, aminoácidos sendo formados. Esses aminoácidos, nós já sabemos, a gente teve a oportunidade de ver nas nossas aulas de bioquímica, que são monômeros. E esses monômeros eles vão formar essas sequências de aminoácidos. A partir da polimerização, tende a formar as chamadas proteínas. E a partir daí, proteína tende a formar os chamados coacervados. Seriam aquelas células bem primitivas. Então, preste atenção nesse parágrafo que eu destaquei para você. As moléculas complexas teriam originado estruturas com capacidade de se autoduplicar e de realizar metabolismo, que seriam os primeiros seres vivos. Então, do ponto de vista bioquímico, nós teríamos aí essa sequência, né? Um conjunto de moléculas. Cabeça, quais seriam as moléculas? Água, gás hidrogênio, gás amônio, no caso aí o NH3, e o gás metano, beleza? Se misturando, quebrando, formando outras estruturas, teríamos a formação dos primeiros compostos complexos, que seriam os aminoácidos, e a partir daí a formação das proteínas, beleza? Vê lá. Na sequência,
você vai encontrar as condições dessa terra primitiva que eu já havia destacado de forma bem superficial nesse último slide, na realidade, né? Os gases constituintes da atmosfera primitiva tiveram origem no interior da Terra, através das erupções vulcânicas. Então, como você pode verificar aqui comigo, deixa eu colocar de novo o ponteirinho, tá? Então, aqui você teria a água sendo liberada, nitrogênio, hidrogênio, a água aqui também, dióxido de carbono, né? Perceba que aqui eu teria o oxigênio, o hidrogênio e depois de algum tempo, processo de fotossíntese, que a gente vai ver um pouco mais à frente qual seria a sequência mais óbvia para que você encontrasse o processo de respiração celular, que é uma situação bem mais complexa, uma coisa bem mais aprimorada, né? A respiração celular ela passa por algumas etapas. Você tem a inalação desse ar, você encontra a absorção desse gás oxigênio, e a glicose com o gás oxigênio vai formar gás carbônico e água. Mas para isso tem que existir a glicólise, tem que existir o ciclo de Krebs, né? E a cadeia transportadora de elétrons. Isso aí para viabilizar o processo da respiração celular. Isso é uma situação mais à frente que a gente já tem aí no nosso canal a aula sobre respiração celular, tá certo? Então, esses aí seriam os principais componentes da nossa atmosfera primitiva, tá certo? Vê lá. Aqui eu coloquei para vocês o seguinte, o experimento de Miller. Miller, ele tentou retratar, ele tentou mostrar as condições, os parâmetros que existiam na Terra primitiva, né? Em laboratório. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou aqueles gases que eu havia falado com você, o metano, CH4, a amônia, NH3, o gás hidrogênio, H2 e o vapor d'água. Submeteu a um ambiente fechado, né? Viabilizou descargas elétricas nessas substâncias, ocorrendo quebra, e a partir daí, na circulação dentro desse sistema fechado, circulação de água fria para condensação do vapor de água. Com isso, você teria o surgimento dos primeiros aminoácidos. Aqui eu destaquei para vocês a alanina e a glicina. Então, eu teria aminoácidos e água acumulada aqui. Então, Miller, com esse experimento, ele procurou retratar toda aquela condição ambiental, atmosférica e metabólica para o surgimento dessas moléculas mais complexas. Beleza? Olha lá. Aqui eu tenho uma situação muito interessante, que é o coacervato, né? Que é os sistemas isolados, precursores das células, das primeiras células. Então você teria aqui as proteínas, que a gente já havia falado como ela teria se formado. Eu consigo observar a formação de uma estrutura circular, essa estrutura circular no meio aquoso, observe que proteína tem aminoácido. O aminoácido é o monômero da estrutura proteica. E a partir daí você encontraria a formação dos chamados coacervatos, que seriam as células primitivas que nós iríamos encontrar aqui no ambiente, naquela situação totalmente inóspita de todos aqueles gases. Beleza? Vê lá. Aqui eu coloquei para vocês uma situação bem interessante, para a gente ter ideia do passo a passo, né? No que se diz respeito à estruturação do RNA e, como conseguinte, do DNA, né? Então, o RNA ele se formou a partir da estrutura chamada RNA primordial, né? Então, você teria os nucleotídeos que auxiliaram exatamente a formação dessas fitinhas, beleza? Cada fitinha dessa seria
o RNA. Um RNA catalítico, que seria uma riboenzima, catalisa sua autorreplicação, ou seja, observe que agora você já encontra duas fitinhas, ou seja, ele consegue já duplicar a sua estrutura, né? O RNA catalisa a síntese de proteína. Se você olhar para o dogma central da biologia, eu tenho DNA formando RNA e RNA formando proteína para todo qualquer tipo de micro-organismo. Quem foge a essa situação são os retrovírus, né? O vírus da AIDS, por exemplo, ele tem uma característica altamente interessante. Ele é um retrovírus, ele tem RNA, esse RNA forma DNA, o DNA forma RNA novamente para formar proteína. Então é uma coisa assim simplesmente fantástica o que o vírus da AIDS ele promove. O RNA codifica a síntese de DNA e proteínas, seguindo aquele passo a passo, né? No que se diz respeito ao dogma central. E as proteínas catalisam atividades celulares. Observa que essas atividades celulares não está só incluso ali no citoplasma, não. Pode ser uma atividade celular no núcleo, pode ser uma atividade celular na membrana plasmática, pode ser atividade celular no citoplasma. Ou seja, você encontra essas proteínas que são sintetizadas, viabilizando o metabolismo da célula em diversas partes no que se diz respeito à célula. Beleza? Tranquilo? Então a gente fica por aqui. Uma aula sobre esses aspectos aí interessantes em relação à estruturação do RNA, no que se diz respeito aos processos de panspermia e evolução química desses organismos, formação dos coacervados. Uma aula mais enxuta, mais compacta, que fica para você aí no canal. Beleza? Grande abraço, tudo de bom.